Galera, bom dia. Estamos aí sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, né? Às 11h06 da manhã na gravação desse vídeo. Gente, eu achei essa notícia pelo Zebra, certo? E eu acharia muito importante trazer para vocês aqui no canal, por causa de que é uma notícia, certo? O pessoal não gosta de notícia, gosta de software, de iOS, nem tudo. Mas aí, gente, é do site theregister, né, .com, ele vive anunciando, como é que se fala, novidades sobre o mundo Apple, né, e tudo. E aqui é até uma ótima notícia, porque vocês vão entender já já, né? Tá falando aqui, né, que a Mozilla, assim como o Google, já estão olhando para o fim da regra do WebKit, ou seja, aquela regra fechada da Apple, né, da App Store, dos aplicativos ter que basearem no seu sistema fechado, né? Enfim, né? E eles estão já olhando para o fim dessa regra do WebKit da Apple, né? E estão trabalhando em versões dos seus navegadores, dos seus browsers, né? Baseadas em Gecko, né? No Firefox para o iOS, que está em andamento novamente. O que acontece, gente? Em outubro do ano passado, o Google tinha se pronunciado que também nesse mesmo site do Register aqui, certo? Que ele estava quase decidido de tirar, certo, do Safari de uma vez por todas, como é que se fala, a sua extensão do seu navegador. Ou seja, o Safari da Apple seria proibido de usar o buscador de pesquisa, né, de internet do Google. Aí, sem o Google no Safari, o que o Safari ia usar? É o Bing, certo? O Baidu. Imagina, gente, o iOS, o principal navegador que a gente tem, que a gente usa o Google como padrão, sem o Google, certo? Por causa que o Google estava com essa ideia. Porque a Apple, com esse negócio de WebKit, certo? Proibindo que os navegadores, né, de internet, ali pela App Store, botasse seus navegadores sem ser pelo padrão, certo? WebKit, que é padrão fechado da Apple, ou seja, todo navegador que ainda tem dentro da App Store, Google Chrome tem lá, certo? Vocês vão lá, tem o próprio buscador do Google. Eles não são 100% os seus próprios navegadores, certo? Eles são baseados nessa tecnologia fajuta de anos da Apple, né, de ficar privando tudo, certo? Então aquele Google que tem dentro da App Store pra gente baixar hoje, aquele navegador do Google que tem lá, não é igual o navegador do Google que a gente tem nos nossos aparelhos, nos nossos notebooks, né? Fora da Apple, né? O Google dos notebooks entra em sites que no Google da App Store não entra, que é restringido. Né? Por causa de quê? Por causa dessa tecnologia fajuta do WebKit da Apple, que fica querendo privar a gente da liberdade de tudo, né? E aí, como a Apple tá para acabar com isso esse ano, aquelas demandas judiciais, esses negócios tudo, né? E já o Google e a Mozilla já estão prevendo isso, já estão querendo mexer com versões de navegadores, né? E já estão até mexendo com suas versões de navegadores para em breve soltar, certo? Dentro da App Store, sem essa amarra da Apple dentro da App Store, certo? E é justamente que fala isso aqui, é um resumo de que fala tudo aqui, certo, gente? Aí, ó, já relataram semana passada também que a Mozilla não está sozinha em antecipar um regime, certo, da iOS e App Store que tolera a concorrência de navegadores. O Google começou a trabalhar em uma versão baseada em Blink do Chrome para o iOS. Ou seja, já estão começando a trabalhar fora do WebKit da porcaria da Apple, certo? A Apple tem que mais tomar no rabo mesmo, certo? Você sabe assim, como assim, Ítalo? Você mexe com o iOS e está querendo que a própria empresa do seu aparelho se lasque? Sim, gente, eu estou sim. Por causa de quê, gente? Eu já tô cansado da Apple privando a gente de tudo. Nosso aparelho é caro, certo? A gente paga hoje, toma no ferro, R$ 5.000 pro aparelho mais barato da Apple. Pra quanto a gente compra um aparelho caro desses, certo? Tudo bem. Eu admito que a segurança do iCloud é a melhor de todas. Não tô falando de iCloud, que até adoro a segurança do iCloud para ferrar bandido que rouba a gente. Só que é o seguinte, cara, a Apple, ela é privada demais, cara. A gente que é usuário da Apple, já conheço, ó, inúmeras pessoas, até parentes meus que tiveram o Apple e largaram o sistema do iOS por causa de quê? O sistema é todo
fechado. Por exemplo, eu tô com o meu iPad que eu não posso entrar no WhatsApp convencional hoje, por causa de quê? Porque só a Apple, certo? Só a Apple. O Android já permite, mas a Apple não. Tem um contrato com o WhatsApp que o WhatsApp tem que ser navegador, como é que se fala? Aplicativo, certo? Padrão para iPhone. iPad não pode ser compatível com o WhatsApp. E vocês sabem muito bem que se dependesse do WhatsApp, o WhatsApp já deu uma nota no passado, certo? Que eles seriam bem requisitados e fazer uma versão para que funcionasse em iPad e seria o ideal para eles. Porque hoje em dia, quem trabalha em casa com home office, não usa celular para trabalhar em casa, gente. Usa tablet, gente. É tablet. Então, quem usa Apple para trabalhar em casa hoje, usa iPad, gente. E como que o pessoal que trabalha home office com iPad vai poder usar o WhatsApp? Certo? Como que vai usar o WhatsApp se o WhatsApp é próprio para iPhone, não é para iPads? Certo? Então é complicado, certo, gente? Então a Apple tem que mudar essas políticas dela o mais rápido possível, certo? Senão a gente vai ficar sem os principais navegadores no nosso navegador padrão, que é o Safari. Mas como a Apple já está tomando no ferro já na Europa esse ano, parece que ela já está querendo acabar com essa privacidade do WebKit dela, e o Google e o Firefox já estão inventando versões novas de seus navegadores, né? Estão privadas por enquanto, né? Eles estão trabalhando em beta já, para quanto a Apple, né, ter que liberar isso mais na frente, né? Acabar com essa porcaria da privatização do WebKit dela. Aí eles vão lá e vão soltar o navegador padrão dele sem restrições nenhuma dentro da App Store, né? E aí é isso que tá falando aqui, certo, gente? E aí fala tudo aqui, certo? Fala sobre os aprimoramentos, certo? Do padrão desde o Bing, do Gecko, certo? E tudo aqui. Aí aqui embaixo, gente, tá falando aqui, né? Se a Apple permitir, né? Por que eu tô falando se? Para dar ênfase nesse se aqui, certo? Que isso aqui é ainda uma incerteza, certo? Se a Apple permitir outros mecanismos de navegador dentro do ecossistema iOS, ou seja, ela não permite, tem que ficar todo mundo privado ao sistema da Apple, certo? Acabou, cara. É isso, né? Aí tá falando, né? Se ela permitir, o Google e o Mozilla poderão competir, né? Competir de igual para igual, né, gente? Com o Safari por meio da diferenciação técnica que já é evidente nas versões de desktop desses navegadores. Aquilo que eu falei, nos navegadores de desktop, ou seja, de notebooks, né, fora do sistema iOS, ou seja, que não é MacBook, enfim, né, que MacBook também é tudo privado pela Apple, né, os navegadores concorrem de igual para igual. Agora, no sistema iOS, como os navegadores têm que se submeter a tecnologia da Apple, eles não concorrem de igual para igual, certo? Eles têm que submeter a Apple, estão submissos à Apple. Aí a Apple sobressai a eles, entendeu? Agora, se acabar essa privatização da Apple, eles vão concorrer de igual para igual dentro da própria App Store, certo? Com os navegadores originais deles ali, certo? Aí, gente, seria uma boa, certo? Você sabe o que eu faria? Eu, ao invés de usar Safari, eu usaria Google, certo? Eu usaria, cara. Na boa mesmo, cara. Ah, se eu puder escolher navegador padrão pro meu iOS, cara, de forma nativa, eu escolheria o Google, com certeza. Eu escolheria, certo? Aí tá falando, né, que a Open Web Advocacy, né, que é a advocacia, né, aberta da internet, né, que é um grupo, né, de lobby de desenvolvedores, emitiu no ano passado um relatório, né, do Alex Gerdens, elaborando as consequências do requisito do WebKit da Apple. Já tá fajuto, certo? A Apple já tá, certo? Só tem consequências, não tem privilégio de nada mais, certo? E descreveram as restrições da Apple como autopreferência anticompetitiva. É aquilo, a Apple não quer competição de navegador, ela não quer competição de aplicativo, você não quer competição de nada. Fica bloqueando a gente de tudo, aí tá tomando na Europa esse ano, e agora vai tomar com os navegadores também dentro da App Store. Grande questão é essa, certo, gente? E aí, né, aqui segundo eles aí, né, a Open Web Advocacy, né, a Apple está impedindo que a web interoperável, certo, e baseada em padrões que se tornem uma alternativa
viável aos ecossistemas proprietários nativos oferecidos pela Apple e pelo Google. Argumenta o relatório do Google, né? A Apple está querendo se privar, certo? Ela está intolerável, ela não quer tolerar as, como é que se fala assim, as concorrências, mas ela vai ter que liberar, certo, gente? Aí continua falando, né, que na ausência da concorrência, ou seja, a Apple liberando geral o seu sistema, né, e suas regras aí abusivas, né, de privar tudo da gente, né, o mau estado do próprio navegador da Apple e a integração de aplicativos da web tem o efeito de empurrar desenvolvedores e usuários para o ecossistema fechado da App Store. Ou seja, quem fala, ah não, mas o Safari é um navegador ótimo, a gente usa a vida toda. Não, gente, enquanto é o Safari, eu gosto dele, certo? Porque o Safari ainda é o único navegador, certo? Que permite a gente instalar os mobile config, certo? E os certificados ali da Apple, aqueles aplicativos do ITMS, é o único, certo? Se já tentaram instalar ITMS pelo Google Chrome, não vai, entendeu? Então o Safari ainda tem suas vantagens ainda, porque a Apple, né, usa o Safari para instalar os seus certificados que vai para os nossos ajustes, nossos aparelhos, para a gente bloquear a OTA, certo? Esse negócio tudo. Só que é o seguinte, a partir do momento que ela acabar com as concorrências, né, acabar com as concorrências, não, acabar com a privacidade dela, certo? De sistema fechado, o Google e o Mozilla e outros navegadores vão poder também integrar nos seus navegadores para o nosso sistema iOS essa integração do certificado da Apple e tudo, certo? Então vai acabar um pouco e vai ficar mais concorrente e a gente vai ter liberdade de escolher o nosso navegador padrão e navegadores esses com seus devidos, né? Suas devidas ali, como é que se fala? Programações sem ficarem sujeitos ao WebKit da Apple. Enfim, estamos aí, né? E aí, né, tá falando aqui que embora a página de configurações do Firefox para o iOS solicitada para alternar com o Jekyll possa ser para testes internos no navegador. Por enquanto não tem na App Store, certo? O Mozilla que tem na App Store e o Google Chrome e o Google tem que se submeter ao WebKit. Não podem submeter ao Jekyll nem padrão nenhum de internet, certo, gente? É só no WebKit da Apple. É incrível, né, cara? É incrível que em pleno 2023 a gente fala que a gente tá no mundo totalmente mente aberta, certo? A escravidão morreu lá nos anos 1888, certo? Quando acabaram e aboliram a escravatura, mas a Apple é a única empresa no mundo que ainda tá mantendo a gente escravos da tecnologia dela, entendeu? Não deixa a gente ficar liberto, cara. A Apple é como se fosse os barão do império da escravatura, entendeu? É isso, entendeu? Aí, né? Aí tá falando que para testes internos e parece ser algo mais, né? Porque vai acabar, a Apple vai ter que ceder e eles estão já preparando já para conta Apple ceder, eles implantar isso na App Store. Acabou, entendeu? E a breve discussão pública sobre a questão do GitHub sugere que a Mozilla antecipou as regras da Apple possam mudar. Algo procurado pela Mozilla e outros por meio de lobby regulatório contínuo. Quem já não sabe, o GitHub, vivo trazendo notícias de GitHub, os aplicativos de terceiro, tudo que tem dentro do iOS, é tudo produzido lá no GitHub. Então, gente, não seria, certo? Diferente que as versões web abertas, totalmente abertas do Google e do Mozilla estariam sendo criados dentro do GitHub, certo, gente? Então, isso aí, cara, né, já estamos aí, né, perguntando em 12 de dezembro por um colaborador de código aberto para que o lançamento, aí tem o nome dele aqui, certo? Desenvolvedora, então é mulher, né, sênior de software da Mozilla, respondeu que é para um projeto secundário que não está neste repositório, né? Ou seja, eles estão com o repositório ali no GitHub, já estão desenvolvendo uma versão totalmente aberta para o Mozilla, certo? E tudo. E tá essa desenvolvedora, né, Laurie Marcel, né, e tudo. E tá falando que por enquanto, né, ainda é um projeto secundário, por causa que é um projeto secundário, que para ser primário a Apple tem que liberar certa concorrência na App Store. Grande questão de fato é essa, ela tem que liberar. E quando ela não libera, fica um projeto secundário, certo, gente? E tá aí, o colaborador de código aberto, então, responde: obrigado, mal posso esperar
até que a União Europeia esclareça a situação e possamos ter o Jackal Firefox adequado no iOS. Por causa de que a União Europeia que está mexendo nos processos aí judiciais contra a Apple para liberar tudo, geral, entendeu? Então cabe à União Europeia esclarecer a situação, como que está o andamento judicial com a Apple, para que os navegadores aí possam já liberar suas versões liberadas dentro da App Store e a Apple ter que acatar e aceitar, queira ela ou não, certo, gente? É mais ou menos isso, certo? Aí tá aqui, Marcial, né? Responde com emoji, né, de polegar para cima, ou seja, de joia, né? Ou seja, de ok e positivo, né? Pedimos, aí, polegar para cima. Pedimos a Marcial para elaborar, mas não recebemos a resposta. Ou seja, desse uma resposta ali que não seja a resposta final, certo? A Mozilla não respondeu imediatamente. Vai responder? Vai responder. Olha, a Mozilla é boba de responder para a Apple processar a Mozilla, né? Enquanto a Apple ainda não pede, né, gente? Mas disse que poderia ter algo a dizer mais tarde. Ou seja, quando a Apple liberar geral, né, gente? Se assim for, atualizaremos essa história. Sim, essa história está longe de acabar, certo? Essa história vai ser atualizada, certo, gente? Em 13 de dezembro do ano passado, quem não sabe, gente, esse dia aqui foi o dia que o Google falou que se a Apple não liberasse, certo, o suporte total no seu navegador nos próximos anos, que o Google ia cessar, certo, a Apple a liberdade de usar como navegador o Google dentro do Safari. A gente já perdeu o Google dentro do nosso Safari. Certo? Foi nesse dia aqui, 13 de dezembro, foi um choque para os usuários do iOS na época, né? Por causa de quê? Porque imagina a gente usar o navegador da gente sem poder usar o Google como navegador padrão de busca, né? Aí eu acho que a Apple tem que tomar mais mesmo, certo, gente? Aí vamos lá, foi revelado que a Apple estava se preparando para permitir que as lojas de aplicativos de terceiros no iOS 17. Por causa de quê? Porque a Apple começou a permitir, gente, querer permitir no iOS 17, olha, né? Multas na Europa, multas diárias em cada loja de 5 mil euros, certo? É por loja, tá, gente? É por loja lá, 5 mil euros diários, enquanto a Apple não libera o sistema totalmente aberto. Então, na Europa, cada loja da Apple tá pagando por dia 5 mil dólares de multa, certo? Até que a Apple não aceite ali, certo, o sistema aberto de software, livre concorrência dos aplicativos de terceiros no seu navegador, assim como é no Android. E também o Google, nesse dia 13 de dezembro, deu essa nota final, que se a Apple não acatasse isso, certo, esse pedido da União Europeia, que ele nos próximos anos, nos próximos iOS, ou seja, iOS 16 e 17, o atual iOS 16 que a gente está agora, certo, que ele não ia permitir mais que o Safari usasse como navegador padrão o seu Google, né? O Google pode fazer isso, certo? Ela é empresa que manda no navegador, então vale a ela decidir se a Apple vai botar o seu navegador dentro do seu navegador padrão do Safari ou não. Já que a Apple quer privar tudo, então o Google é privar a Apple de usar o seu mecanismo de busca também, certo? Então estamos aí, né? Aí, enfim, estava se preparando para permitir lojas de aplicativos de terceiros no iOS 17. Então, gente, é isso que a gente está vendo. Por que tem esse exploit do Ditku aí com os iOS 16.0 até o 16.1.2, que agora no 16.2 e 16.3 a Apple está fechando essa brecha de novo? Por causa de quê? Porque a Apple está estudando, gente. A gente está numa fase de transição, certo? Com tantos BOs em cima da Apple, com tanta política, com tanta justiça, com tanto site grande de navegador querendo bloquear a Apple de tudo, a Apple está se sentindo pressionada e ela vai ter que liberar pra gente isso aí, certo? E a premissa é no iOS 17 a gente já tenha aplicativos de terceiro, ou seja, WhatsApp, Lattuze, certo? E os aplicativos, todos os jailbreak liberados pra gente de graça dentro da App Store e nos seus navegadores. Aí o jailbreak seria, né, assim, ela teria que liberar geral, certo? Só que aí foi aquilo que eu vou dar os créditos, né? Vamos falar capa UFC aí. Ele falou isso dentro do grupo antes dele ter saído nos últimos dias e foi uma coisa que eu concordo com ele. Ela vai ter que fazer igual o sistema Android faz, vai ter que liberar aquela função de fontes desconhecidas no aparelho, vai ter ali, tem que liberar ali geral, só que vai ter que deixar aquele monte de aviso para os usuários que
se o pessoal usar aquilo, certo? Que aquilo não é licenciado pela empresa, tererê e tararã, mas se o usuário quiser optar por aquilo, que aí pode perder a garantia nas suas assistências técnicas e tudo, mas já está liberado ali para a gente poder usar, certo? O que a gente quiser no nosso aparelho, porque é uma opção nossa saber das regras da empresa e tudo, no nosso aparelho e tudo, que ela permite e que ela não permite, mas aí vai ficar por livre escolha da gente usar ou não, certo, gente? E a gente concorda ali no contrato e acabou. Concordou e a gente que se vire com nossas próprias regras e com o que a gente pensa e que a gente vai botar no nosso aparelho ou não, entendeu? Seria o iOS ideal do próprio desenvolvedor da Apple, lá em 2008, né, o famoso Jobs, só que o Jobs morreu, os herdeiros dele fizeram do iOS o que quiseram, né? Agora estão tomando no ferro e parece que o sonho do Jobs, da Apple ser um sistema livre e aberto para todos, parece que agora vai se concretizar agora em 2023 e 2024, graças a Deus, né, gente? Estamos aí, né? E aí, né, esperadas no terceiro semestre de 2023, né, cumprir-se a lei europeia de mercados digitais, essas regras e preocupações relacionadas levantadas por outros reguladores provavelmente forçarão a Apple a abandonar seu requisito WebKit iOS. Então, gente, pelo que se parece, até o terceiro trimestre, certo? Ou seja, de setembro ali para frente, certo? A Apple já abandone, certo, as suas regras aí de privatização de tudo e libere geral para a gente, certo, gente? Isso aí, novamente falando, gente, se a Apple liberar geral, o que vai acontecer com o certificado, gente? O que acontece com o certificadinho aí que o pessoal vende, gente? Vai acabar, não vai? Se a Apple vai liberar geral, para que a gente vai usar certificado para instalar aplicativo de terceiro no nosso aparelho? Então, gente, certificado, continue vendendo quem quiser, eu não sou nada contra quem vende, certo? De forma honesta dentro do Apple Developer, mas isso aí já está com dias contados, como eu já falei há muito tempo, certo? E o pessoal me ridicularizou ali no ano passado, quando eu falei do Free Apps Limit, tá aí, ó, o Free Apps Limit é esse WDB no Free Apps Limit agora, tá, gente? Só trocaram o nome, mas é aquele Free Apps Limit que eu falei lá no passado, certo? Que eles estavam desenvolvendo lá uma ferramenta para iOS em breve, para o Alt Store e outros aí, certo? Outros aplicativos, né? Instalar-se infinitos apps dentro deles. Lembra que eu falei? Foi em maio do ano passado, o pessoal, não, aí aquele canal lá do Júnior lá, não preciso nem falar o nome dele, que eu chamo de rolha lá dentro, privado, lá dentro do meu grupo lá, que ele é um meme do meu grupo, né, e tudo, falou que eu tava com clickbait, que nunca ia ser assim, que nunca que o Alt Store ia permitir isso de infinitos apps, assim, de graça, que sempre, porque a Apple bloqueia 3 apps só por conta, e a gente tá aí hoje, ó. No Free Apps Limit, certo? Com o WDB No 3 Apps Limit agora. E agora o negócio certificado, gente, que eu falei que ia acabar também, que eles estavam inventando um aplicativo para acabar, né, com esse negócio de blacklist da Apple. Tá aí agora aí, gente. Agora tá à tona aí, ó, whitelist e blacklist. Né? Então estamos só aí recaminhando, que eu falei tudo no ano passado, tá, gente, tudo aqui. E lembra do aplicativo que eu falei no ano passado que ia acabar com a restrição e instalar infinitos apps aí? Olha aí agora aí, gente, no iOS 15, muito depois que eu falei aquilo em maio, aí em setembro veio Troll Story. Começando, certo? iOS 15. Agora a gente está no iOS 16, a iOS 16 já pode aí com o Ditcool aí, instalar Fusa File Manager com total privilégio de leitura, escrita e gravação. Dá pra gente editar as coisas livre, certo? Que até o Fusa do Troll Story não dava pra ser gravação, agora no iOS 16 com o Ditcool tem, certo? E a gente pode fazer o que a gente quiser com o Fusa aí, certo? O Fusa Scaped 16 e o Santander File Manager, certo? Então, cara, só estamos indo pro melhores e melhores, certo? E os criadores de conteúdo da iOS, certo? Já vou falar aí direta já, certo? Aos criadores de conteúdo aí da iOS do YouTube, certo? Fica me ridicularizando, que fala que eu sou de clickbait, que esse register que eu vou deixar na descrição, certo? Ele, gente, vai estar em inglês, mas vocês podem usar aqui, certo? Esse azinho que tem aqui em cima, aqui no cantinho do navegador, para traduzir para BR igual eu tô aqui.
certo? Leiam isso aqui e enfiem no rabo o que vocês falaram comigo atrás lá, ficaram ridicularizando aí pros seus inscritinhos aí, falando que eu tava de clickbait, certo? Agora vamos ver aqui agora o que vai acontecer daqui pra frente, certo, gente? Aí lá na frente no iOS 17 a gente vai conversar e a gente vai rir muito sobre essas piadinhas internas desses caras aí, certo? Que certificado nunca acabaria, né? A glória tá acabando, finalmente, gente, finalmente, certo? Então, aí vocês falam assim, você tá atacando eles, não tô atacando não, certo? Quem vende certificado honestamente, Motoca, agora tem o DK, certo? O Toninho lá, pode vender seus certificadinhos, certo? Vende normal, certo? Vende normal, quem quiser comprar, que compre. Só que agora, como o certificado tem duração de 1 ano, aí é que eu falo, se tá para acabar essa política da Apple em setembro para frente, então cabe a vocês esperar até setembro ou não, sem pagar aí R$100 aí em certificado, certo? Se vocês acham que R$100 para vocês é pouco, vocês queiram comprar, maravilha, e vai pelo pensamento e pelo bolso de cada um. Só que eu não pagaria, certo? E esperaria até setembro se eu não tivesse jailbreak no meu aparelho igual eu tenho agora no momento, né? Mas enfim, estamos aí, né, gente? Aí vamos lá, né? E aí tá falando que essa aqui não, a Apple, no entanto, não assumiu nenhum compromisso público nesse sentido e não respondeu comentários, né, do T-Register, que é o site aqui, né? Porque o T-Register tá enfatizando isso direto, certo? Essas privacidades da Apple vai acabar e a Apple ainda não deu uma nota. Porque a Apple, enquanto ela estiver na justiça ali brigando, ela não vai dar nota, né? Porque ela tá achando ainda que vai ganhar essa causa. Não vai, cara, não vai. Agora não é só mais a União Europeia, agora é o Google, agora é o Mozilla, agora é as empresas tudo de navegador em cima da Apple, entendeu? Agora cada vez mais enxurrada em cima da Apple até ela liberar geral, certo, gente? Entendeu? E essa não é a primeira vez que o Mozilla prepara uma versão baseada em Gecko para o Firefox para o iOS, certo? Aí TED, esses nomes aqui, gente, é uma porcaria, certo? O ex-engenheiro de plataforma da Mozilla notou via Twitter, certo? Que já esteve envolvido em 2 vezes em portas Gecko para o iOS, em 2010 e 2015. Ou seja, a Mozilla já não é de hoje que está querendo trazer o Mozilla Firefox dentro da iOS, certo? Dentro da App Store, certo? Com o seu navegador padrão ali sem bloqueio. Só que a Apple em 2010 e 2015 já se publicou querendo bloquear tudo e bloqueou, certo? Que até 2010, 2015 a gente estava nessa escravatura da Apple, né? Agora a gente vai ter a abolição da escravatura da Apple aí, certo? A abolição que a gente teve em 1888 parece que a gente vai ter agora em 2023 finalmente pela Apple, né? A única empresa no mundo que está mantendo a gente escravo dela desde 88, né? 88 que eu quero dizer desde a abolição de 1888, né? Então estamos aí, né, gente? E a vida segue. A gente está no mundo totalmente liberto, mas ainda tem empresas ainda que querem manter a gente escravos dela, né? Do sistema fechado dela. Enfim, estamos aí, né? Aí a Mozilla nunca forçou a questão pedindo no tribunal que forçasse a Apple distribuir o Firefox baseado em Gecko no iOS. Graças a Deus, né? O Google já estava querendo impor, né, a retirada do seu navegador padrão do Safari, certo? No ano passado, se a Apple não liberasse geral. Mas ainda bem que a Mozilla nunca forçou a barra contra a Apple na justiça. Que se forçasse, ia ser mais a Mozilla em cima da Apple, né? Então estamos aí, cara. E eu tô torcendo pra Mozilla começar a entrar nessa também, certo? Mas uma batalha, cara, que não pode vencer. Mas recentemente mostrou preocupação pública com as consequências anticompetitivas da regra do WebKit da Apple em um relatório de setembro de 2022 intitulado 5 Jardins Murados, né? Esse relatório eu li na época, certo? Que falava tudo sobre a privatização da Apple e tudo, e as suas consequências no mundo cotidiano. Sim, gente, temos consequências graves aí, certo? Graves. A gente está simplesmente escravos de uma ditadura comunista da Apple, certo? Que temos que acabar com isso, certo? A grande questão é essa, né? Porque os navegadores são essenciais para a internet. E como os sistemas operacionais estão segurando isso? Sistemas operacionais como o Apple estão segurando os navegadores. A gente não tem liberdade de fazer nada na internet pelo iOS. A gente tem que ficar nas leis privadas da empresinha da maçã, né? Enfim, estamos aí, né? Aí você fala, então, se você não gosta da Apple, muda para Android. Não.
Eu gosto do sistema da Apple por causa de que eu gosto da Apple por causa do jailbreak, cara. Que o Android tem um root, mas o root do Android não tem os seus 10,8 bilhões com B de bola de tweaks que o jailbreak do iOS tinha no ano passado. Agora já é mais, né? Agora eu acho que já mudou para 12 bilhões, cara. Já estamos redondos no 12 já, cara. 12 bilhões de tweaks que o jailbreak tem hoje. Isso o Android não tem, certo? No root. Me fala 5, certo? Que é eu posso dizer ali, né? Aquele look patcher, certo? É ali o Game Killer, tem alguns ali que eu conheço, certo? Mas me fala 12 bilhões ali de aplicativos root de Android. Não tem, certo? Igual o jailbreak do iOS tem, não tem. Certo? Eu garanto isso para vocês, certo? Aí, por que os navegadores são essenciais? Aqui já li, né? Se a lei de mercados digitais da União Europeia, seja, liberação geral, tiver efeito previsto, haverá menos jardins murados até o final do ano. Então, 2023 promete, tá, gente? Mas com base na experiência passada, não prenda a respiração, certo? Então, não prenda a respiração para comemorar que a Apple vai batalhar até o seu último centavo, né? Estamos aí, né? Enfim, né? Aí estamos atualizados a adicionar para o pessoal em breve, né, gente? Que em um comunicado enviado por e-mail, um porta-voz da Mozilla disse: nós cumprimos as políticas da loja de aplicativos iOS da Apple e estamos simplesmente fazendo algum trabalho exploratório para entender os desafios técnicos para os navegadores baseados em Gecko no iOS se essas políticas mudarem. Esperamos que chegue o dia em que as pessoas possam decidir livremente, novamente falando, gente, a gente está numa escravidão, certo? Usar o navegador de sua escolha, incluindo a oportunidade de selecionar o mecanismo que os sustenta, certo? Então a gente no futuro, se a Apple liberar, foi aquilo que eu falei, a gente vai ter a liberdade de escolher o navegador padrão para o nosso iOS, e não só o Safari como navegador padrão. Que a gente instala o iOS hoje, vocês atualizam o iOS, qual é o único navegador que vem instalado no nosso aparelho, gente? Safari. Tem outro que vem instalado por padrão da Apple sem ser o Safari? Não. Aí o que acontece? A Apple, quando a gente atualizar o software daqui para frente, quando ela liberar, a gente vai ter opções extras ali, né, na hora que a gente vai inicializar o aparelho, naquele menu, olá, bem-vindo e tal, que a gente escolhe ali, certo, o idioma do nosso navegador ali, tudo ali, certo? Aquela tela de boas-vindas que a gente tem no início do nosso iOS, quando a gente compra ele de caixa ou a gente atualiza software desde, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Vai ter a opção ali da gente escolher o navegador padrão que vai ser feito o download dele ali na hora, certo? Depois que a gente atualizou o software, certo? Se a gente vai querer o Safari, que é o padrão, certo? Ou se a gente vai querer o Google, ou se a gente vai querer o Mozilla Firefox, Google Chrome, Chromium, certo? Aí vai Opera, aí a gente vai poder escolher o nosso navegador. Isso, gente, é escolha nossa, certo? É escolha nossa. A gente tem que escolher. A gente paga caro, R$5.000 um aparelho Apple no Brasil é um absurdo, concordando com $180, $500 lá nos Estados Unidos, certo? Que dólar dos Estados Unidos para real brasileiro, R$5 hoje em média, dá 2.500, não é uns 5.000, 10.000 que a gente paga no Brasil, entendeu? Pra gente ainda ficar privado de fazer tudo que a gente quer ainda nos nossos aparelhos, certo? Então sim, gente, a gente está numa fase de transição, certo? O iOS 16 está mostrando portas aí que a gente nunca viu antes na vida. O iOS 15 também a gente está aí, certo? Já liberto já, certo? Nas primeiras versões aí com o Troll Story, certo? Agora a gente tem aí, certo? O Bullfrog aí para instalar esse anti-revoke aí, certo? O jailbreak mesmo, tá aí o Flex aí com o seu anti-revoke, agora que a gente instala tudo que a gente quer também no nosso aparelho sem nunca mais revogar, né? Claro, tem que ter jailbreak pro patch ainda do Flex, né? Que o Flex só funciona com jailbreak, mas no futuro a Apple liberando, a gente vai poder instalar Flex totalmente compatível no nosso navegador aí, certo? Dentro da App Store mesmo. E aí a gente não vai ter mais restrição de nada e acabou o certificado e acabou a palhaçada toda aí da escravidão, certo, gente? Então a gente se vê ainda nos próximos anos e ainda a gente vai rir muito, gente, em 2024, final de 2023, quem sabe, né? A gente vai rir muito ainda lembrando do passado ainda
das piadas da Apple e suas privatizações lá do iOS 9, desse certificado e dessa palhaçada toda, certo, gente? Nos vemos mais pra frente quando a Apple for um sistema mais livre, certo, gente? Então é isso. Espero que gostem das notícias, certo? Nos vemos mais pra frente. Abraços a todos e até a próxima, se Deus quiser.